Marcos capítulo 5. Acompanhe, por favor, a leitura na sua Bíblia, ou segundo que será aqui também projetado, tá bom? Nos diz a palavra que Jesus e os discípulos, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Obrigado por esta noite de comunhão dos santos na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Nós bendizemos o Senhor por estarmos aqui como igreja do Senhor, por estarmos aqui como irmãos na tua presença, adorando o Senhor, contemplando tua face, compartilhando, Senhor, a vida da igreja, os testemunhos, o sonho das missões, do trabalho do Senhor, ó Deus, alcançando vidas por meio das missões. Por tudo isso te agradecemos. Pedimos-te, Senhor, pela festa de gratidão, para que seja um tempo, Senhor, de muita paz, muita alegria e de muita manifestação da gratidão do nosso coração na tua presença. Senhor, nós colocamos cada doação que será voltada para o trabalho da Elo Global, esta associação que tem procurado servir, ó Deus, na área social, em suprir as necessidades dos carentes. Pedimos-te, Senhor, por esta associação. Abençoa a Elo Global e abençoa cada ação realmente que se voltará, ó Deus, para este fim. Em nome de Jesus. Abençoa a direção dessa associação, a nossa igreja neste sonho, nesse projeto, neste envolvimento, com tudo que a Elo Global tem participado, ó Deus, até agora, e que o Senhor dará a bênção para se envolver muito mais ainda. Bendito seja o Senhor por tua palavra.
Fala conosco, Senhor. Alimenta-nos na tua presença. Tu conheces o coração de cada um e nós todos precisamos de ti. Precisamos da palavra, precisamos da tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Soleide aí com os irmãos, queridos, sejam bem-vindos, né? Que bom ter vocês, queridos, muito amados, né, da nossa igreja. Louvado seja o Senhor por suas vidas aqui. Todos, mais uma vez, nós dizemos são bem-vindos. Queridos, poucos dias saiu uma estatística que leva a gente a ficar quase que desesperado, trazendo o número de suicídios no mundo. De uma forma muito específica, o aumento do suicídio no Japão. Crise financeira do mundo, crise emocional, violência, desespero humano. Eu estava me lembrando, diante também das notícias do aumento de drogas, violência, dependência química e juventude se destruindo. Me lembrando de um jovem de 21 anos, um dos casos mais tristes que eu já vivi no ministério, criado por sua mãe e sua tia, membros de uma igreja da qual fui pastor. E este rapaz se envolveu com drogas, um menino que tinha família, que tinha apoio da família, muito amado por sua mãe, por sua tia, mas que de repente se envolveu com o mundo do tráfico, e ele sumiu, a mãe chorando, desesperada, nós desesperados, tentando apoiar com oração aquela família. Quando recebemos a notícia, na verdade correu na cidade, que ele tinha sido violentamente morto, porque devia algum dinheiro para o tráfico. Então foi morto, ou vivo, morrendo, foi amarrado em um pneu e puseram fogo naquele pneu com o seu corpo ali. Um dos atos terríveis de violência, e que nós perguntamos por quê? Por quê? Por que se envolver? Por que se escravizar? Por que perder a vida tão cedo? Esse texto nos fala de um homem, possivelmente ainda jovem. Não sabemos, o texto não nos registra como é que aconteceu esse processo na vida dele. Mas certamente um dia ele foi se envolvendo com coisas aqui e ali, e brincando com coisas espirituais, até o ponto de o texto dizer que ele se tornou possesso por uma legião de demônios. Isso não acontece, queridos, assim de graça. Uma pessoa vai andando na rua, uma legião de demônios toma conta da sua vida, da sua mente, do seu ser. Isso acontece porque nós damos as costas para Deus, nos afastamos de Deus, e nos envolvemos com muitas coisas que desagradam o Senhor e que tem às vezes uma cara de liberdade, uma cara de vida e a morte, na verdade. E portas são abertas no nosso ser, e demônios entram. Eles não entram sem permissão da sua própria vida, não entra sem as pessoas permitirem se envolverem. Isso normalmente acontece quando pessoas justamente vão se envolvendo com violência, com drogas, brincando com coisas espirituais, e de repente pode acontecer uma ação maligna, demoníaca, tão violenta como aconteceu com esta vida naqueles tempos, quando Jesus esteve aqui. E nos diz a palavra que ele se tornou tão violentamente possuído pelos demônios, que ele morava no meio dos sepulcros, que ele andava de dia e de noite, feria-se com pedras, e ia se destruindo de uma forma tão terrível. Pessoas tentaram ajudar este homem, e não conseguiram, porque ele arrebentava tudo aquilo, e continuava a sua vida. Mas nós observamos aqui no texto, que um dia Jesus resolve ir para aquele lugar,
para aquela região que ficava próxima então à terra dos judeus. Ele pega um barco e vai para aquela terra chamada a região de Decápolis, 10 cidades próximas ali à região da Palestina, nos dias de Jesus. Jesus pega esse barco, vai para lá, e quando ele chega naquele lugar, acontece essa cena muito forte, porque ele vem em direção a Jesus, e vem gritando, aquele homem que não cortava o cabelo, barba, nu, totalmente despido, e com seu corpo dilacerado, gritando, e nos diz a palavra que o Senhor Jesus disse para aquele espírito: sai deste homem. Mas os espíritos então clamam, para que eles não fossem enviados para outro lugar, mas quando Jesus pergunta o nome deles, eles dizem: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Mas nós observamos, queridos, um dos registros mais belos, realmente, da maravilha do Evangelho, do poder do Evangelho. O Evangelho se manifestou, a própria presença de Cristo, na vida daquele jovem naquele dia, que era o dia da sua história, de um marco, de uma mudança completa na história da sua vida. E nos diz a palavra que o Evangelho se manifestou na vida dele, versículo 15, nos diz a palavra que, indo ter com Jesus, as pessoas correram para ver o que estava acontecendo, e viram um endemoniado que tivera legião, agora assentado. Assentado. A gente fica imaginando, ninguém conseguia sequer por pouco tempo fazer com que ele ficasse quieto. Se você olhar novamente aí, versículo 5, ele andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Imagine, querido, porque uma legião de demônios, milhares de demônios na mente desse homem, e ele andando de dia e de noite, clamando, era um barulho terrível que ele expressava, e nos diz que também ferindo-se com pedras. Então, uma pessoa profundamente inquieta, ansiosa, perturbada, possuída, se destruindo, ferindo-se com pedras aqui, ele se dilacerava, literalmente ele estava dilacerando o seu próprio corpo, feridas eram abertas no seu próprio corpo. Mas nos diz a palavra, queridos, que agora este homem estava assentado, como vocês estão aqui, assentado, com a alma que foi visitada pela graça de Deus, pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho restaura a perfeita paz, restaura o ser emocional, restaura as emoções, cura as ansiedades, liberta-nos das opressões, das inquietações, do desespero, do clamor, da angústia. Este homem que andava de dia e de noite perturbado, clamando, ferindo-se com pedras, agora estava assentado em paz, em perfeita paz. Porque o Evangelho, queridos, o Evangelho de Jesus, a presença doce de Jesus, o amor de Cristo, quando se manifesta numa vida, ele traz paz. A paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, a paz de Deus. Amém? O Evangelho restaura as nossas emoções, o Evangelho nos traz paz, o Evangelho aquieta o nosso ser, o Evangelho aquieta a nossa existência na presença do Pai, nos libertando das opressões, das ansiedades, das angústias,
aquieta a nossa alma, aquieta o nosso ser, e nos faz assentar, e nos faz deitar e dormir, e nos faz, no meio da tempestade, reconhecer a presença de Deus, e entregar a Ele a nossa vida, e descansar nos braços do Pai. Nos diz também a palavra que justamente este homem morava nos sepulcros, morava no cemitério, e como um animal, porque não se aquietava de dia e de noite, e, como já disse, não se aquietava um só momento, e perdera completamente a sua dignidade, o senso da dignidade, porque ele andava nu o tempo inteiro e não tinha senso de dignidade humana. Dá para a gente imaginar o medo até, não é, de ver esse homem, todo desfigurado, aquela barba, o cabelo, aquela imagem tão desfigurada do ser humano, de uma pessoa. Mas nos diz agora a palavra, queridos, que ele estava vestido, versículo 15. Alguém trouxe uma roupa, porque Jesus pediu certamente que fosse trazida uma roupa para ele, porque ele não estava apenas sentado em paz, mas estava com a sua dignidade restaurada, com a sua dignidade humana, com a sua honra. O ser humano com a sua dignidade restaurada. Muito ao contrário do que dizem por aí. O Evangelho restaura a dignidade da família, a dignidade nossa como pessoa na sociedade, no trabalho, na nossa vivência, nos relacionamentos. O Evangelho restaura a nossa honra, o Evangelho restaura a nossa dignidade. Há poucos dias, eu e pastor, já agora coisa de um ano para 2 anos, nós perdemos um grande amigo. Quando a gente se converteu, a gente tinha uma patota, né? E um dos nossos grandes amigos que a gente fez naquele tempo era o Elson, que a gente chamava de Lelé. O Elson foi criado aqui na Vila Nova, e eu posso dizer isso, testemunho que ele deu muitas vezes. De repente, na sua juventude, envolveu-se com drogas, estava quase destruindo a sua vida, quando um outro grande amigo, que afetou nossa vida, discipulando, andando com a gente, um irmão muito querido, aqui em Goiânia, o Estives, foi usado por Deus, morava também na Vila Nova, para pregar o Evangelho para o Elson. E o Elson, o Lelé se converteu, e se tornou um homem de Deus, uma pessoa doce, uma pessoa maravilhosa, grande amigo. Casou-se com uma menina da igreja e constituiu família, e ajudou a plantar igreja, ajudou muitas famílias, ajudou muita gente, dava um testemunho forte, teve suas lutas aqui e ali, como todos nós temos e ele também teve, queridos. Mas um dia, indo para o trabalho aqui, em direção a Rio Verde, Goiás, bateu o carro e faleceu. Muito novo ainda. Mas quando fomos para o cemitério, eu estava louvando a Deus. Porque Elson foi levado pelo Pai na hora da agenda de Deus. Deus o chamou. Mas eu estava olhando os seus filhos chorando pela partida do Pai, e ao mesmo tempo podendo testemunhar quem foi aquele homem depois que o Evangelho entrou na sua vida. Um homem de honra, um homem digno, um homem com a dignidade restaurada. Porque o Evangelho, queridos, o Evangelho de Jesus, ele restaura a nossa dignidade, nos faz morar em família, nos faz viver numa igreja de gente como nós, que com as lutas estamos andando com Deus, estamos andando com outros irmãos, e estamos buscando zelar pela nossa dignidade, pela dignidade do outro, pela dignidade daquele que bate a essa porta, porque nós temos esta consciência, que o Evangelho restaura a dignidade, o valor humano, a honra humana,
Amém? Ele estava agora vestido. Mas em terceiro lugar, queridos, nos diz a palavra que agora ele estava em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Agora você imagina, pouco tempo ele estava tomado por uma legião de demônios. Alguns estudiosos, porque o termo legião é um termo romano, e aqui o Tiago e os outros militares, então uma legião era justamente uma legião de soldados do Império Romano. Alguns falam que uma legião tinha 3.000 soldados, outros falam 6.000 soldados. E quando ele diz, esse demônio diz, meu nome é legião porque somos muitos, o fato é que havia milhares de demônios ali. Tanto é que eles vão e destroem os porcos, que era uma manada de porcos, cerca de 2.000 porcos morreram naquele momento. Para a gente imaginar a mente desta pessoa, como estava justamente ao ponto que o texto diz que, versículo 13, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Como já disse, esse clamor era um barulho terrível por causa dessa opressão, dessa possessão, destes milhares de demônios agindo na mente, no ser deste homem, desse rapaz. Como já disse, porque um dia, foi se envolvendo com coisas aqui e ali e abriu o seu ser para a ação do maligno na sua vida. Queridos, como os irmãos que têm frequentado a igreja sabem que em Pastor Jean, em nós, ficamos aqui sempre falando de demônios, como que demonizando a vida, como que dando uma ênfase, como que se o Satanás com seus demônios dominassem este mundo. Deus governa, Deus é o Senhor de toda a terra. Na sua soberania, por outro lado, Ele permite a presença do mal, a presença de Satanás e seus demônios. E a palavra de Deus é muito clara. Alguns tentam dizer que o problema, na verdade, aqui não era um problema realmente demoníaco, era um problema social, na verdade. Era um problema da sociedade que prendia esse homem, mas não resolvia o problema social e ia levando esse problema social de alguma forma, porque a sociedade tem os seus endemoniados e ela, de alguma forma, mantém os seus endemoniados, porque isso faz bem à própria sociedade. Já ouvi esse argumento, um tanto quanto liberal, não é? O texto nos diz claramente, queridos, que veio um homem e que Jesus o confrontou, e quando disse, não nos expulse deste país, Jesus havia dito, porque Jesus havia dito, sai deste homem. E a palavra do Senhor, segundo nós lemos e interpretamos, diz claramente, não é? Versículo 7, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem. Então não dá para interpretar, para ficar elucubrando perspectivas teológicas, além daquilo que o texto de fato nos remete à compreensão. Marcos registra, e os outros evangelistas também, sem titubeio, sai deste homem, espírito imundo, sai deste homem. Então, queridos, se nós não demonizamos a vida, por outro lado, nós não podemos ficar desapercebidos da realidade dos embates espirituais. O problema deste homem não era um problema psicológico, e nós sabemos do espaço que a psicologia pode contribuir com alguns problemas que o ser humano enfrenta. Mas esse não era um problema psicológico. Nós sabemos que a sociedade,
como sociedade, a igreja como sociedade, nós podemos contribuir para alguns problemas sociais que afetam o ser humano em sociedade. Mas este não era um problema social. Este não era um problema de estrutura social. Nem ainda este era um problema psiquiátrico. Eu trabalhei em Rio Verde, Goiás, e nós enfrentamos uma situação muito difícil uma vez, porque a igreja presbiteriana tem um hospital enorme lá, que faz um trabalho fantástico naquela região, mas um dos médicos crentes entendia que qualquer problema espiritual se resolvia com uma injeção, um calmante, né? Que uma dose cavalar ali que você desse, não importa o demônio que tivesse, porque na verdade ele nem acreditava, conquanto sendo crente, que alguém pudesse ficar possuído por demônios. E foi interessante porque aconteceu um dia dentro do hospital, um jovem por volta de 20 anos, e eles aplicaram tudo que vocês puderem imaginar, e inimaginável dentro do hospital para tentar segurar aquele rapaz, e nada. Até que um médico realmente lá da igreja, né, havia vários médicos crentes, mas um se posicionou: chega, vamos chamar os pastores. Na verdade, um pastor mais idoso estava lá quando nós chegamos, numa luta com aquele rapaz, porque havia realmente uma luta espiritual, queridos. E quando a gente fala espiritual, nós não estamos falando que é a igreja, trazer a pessoa à igreja. Nós estamos falando que há coisas que são espirituais, que ultrapassam a ideia de religião, no sentido, leva para a igreja. Se não houver realmente uma presença de Cristo, a presença do Evangelho, a presença do amor do Senhor, que se manifesta e que liberta e que restaura, nem religião nesse caso aqui resolve, queridos. Tem que ser o verdadeiro Evangelho de Jesus. Agora preste atenção, porque esse texto nos afirma, quando Jesus expulsou aquela legião de demônios, que ele estava em perfeito juízo. Uma das expressões mais lindas do Evangelho. Porque quando a gente está fora do Evangelho, e eu já estive, e quando a gente está se aproximando da igreja, como talvez alguns amados que estão aqui nessa noite, a gente fica assim: não, o Evangelho é bom, é legal, a igreja e tal, mas o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é o amor de Deus, é a boa notícia de que Deus em Cristo perdoa, salva, liberta, restaura. E aqui é uma das expressões mais lindas: este homem estava em perfeito juízo. Um dos maiores anseios do ser humano é ter uma mente sã, deitar em paz, acordar, trabalhar, viver, saber por que está vivendo, ter o controle da sua própria vida, ou melhor, ter Deus controlando a sua vida, mas um Deus que não anula a consciência, que não anula a mente, que não anula o ser, mas que na verdade liberta o ser, liberta a mente, traz uma mente sã. Saúde emocional, saúde física, saúde de dignidade do ser humano na família e saúde mental. Queridos, o Evangelho traz saúde emocional, saúde física, saúde relacional, saúde mental. Amém? O Senhor pode curar todo o seu ser. Todo o seu ser. E por último, o Evangelho restaura, queridos, própria razão de viver. Versículo 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tornou-se um missionário, né? Jesus foi porque quando os porcos morreram, o povo ficou desesperado, falou, mas eles viram o rapaz liberto, mas viram os porcos mortos e ficaram confusos. Jesus foi embora, eles pediram para Jesus ir embora, ele foi embora. Mas ele deixou um missionário ali, que pôde explicar melhor o que estava acontecendo com ele. Vocês me conheciam. A minha vida, olhem para mim, isso é Evangelho. Vocês estão mais preocupados com porcos ou com minha vida, como ser humano? Olhem para mim. Então, Jesus restaurou na vida daquele homem a própria razão de viver, propósito da vida, viver para Deus, viver pelo Evangelho, viver, ter família, trabalhar, mas acima de tudo, o maior propósito, viver para Deus,
Viver para a glória de Deus. Quais são as implicações, queridos, dessa palavra para nós nessa noite? Nós já vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero te lembrar e me lembrar e nos lembrar, justamente, que o Evangelho restaura a nossa vida. E nos faz dignos dessa mesa, inclusive. Visto sermos todos aqui indignos por nós mesmos da mesa do Senhor. Todos nós. Começado o pastor. Mas pelo sangue de Cristo que nos perdoa, pelo Evangelho do Senhor que restaura o nosso ser, nós podemos chegar na presença de Deus e chegarmos à mesa do Senhor e participar deste sacramento e sermos renovados espiritualmente diante da graça do Senhor. Há uma exortação muito séria desse texto para nós nessa noite, queridos. Começa por nós, os pais. Como é que estamos criando os nossos filhos? Você tem tido cuidado com seus filhos? Este homem jovem estava perdendo sua vida. E tudo começa em nome da liberdade. E quando de repente nos apercebemos, podemos estar profundamente escravizados e sendo destruídos. O que estamos fazendo da nossa liberdade? O que você está fazendo da liberdade que você vive em Cristo em relação à criação dos seus filhos? Você tem tido coragem de lutar por uma vida digna em relação aos seus filhos? Ou a gente, em nome da liberdade, não, vamos abrindo um pouco mais e abrindo mão dos princípios e dos valores que de fato libertam. Mas e você também, como eu adulto, que experimentamos da graça do Evangelho e da verdadeira liberdade do Evangelho? Aqui e ali, queridos, nós estamos nos entregando à ansiedade, estamos nos entregando ao consumismo, ao materialismo e tudo que tira a nossa paz. Somos crentes, fomos libertos pelo Evangelho, mas de repente estamos novamente sendo consumidos pela ansiedade, andando para lá e para cá, de dia e de noite sem dormir, porque simplesmente entregamos o nosso coração à ansiedade e perdemos novamente nossa paz. Essa paz custou a vida de Cristo, custou o sangue derramado na cruz. E Ele nos perdoou, nos trouxe a sua paz. Nós podemos nos assentar, podemos dormir, mas de repente nos envolvemos em tantas coisas e perdemos nossa paz. Enquanto temos o Rei da paz na nossa própria vida, porque não cuidamos da nossa vida espiritual. Ou de repente, queridos, alguns perdem dentro da própria igreja a dignidade e a honra. É assustador como que, de fato, pessoas, homens e mulheres de igreja, têm levado uma vida que aqui e ali estão arriscando este bem tão precioso que é a dignidade que o Evangelho nos trouxe. O Senhor te exorta e me exorta nessa noite. Ele te deu dignidade humana. Não jogue isso no lixo. Porque senão você vai cair no terceiro nível de escravidão que esse texto traz, que é o nível da opressão maligna. Ah, mas um crente pode ficar possesso por demônios? Não, possesso não. Mas preste bastante atenção. Se você não é realmente uma pessoa que entregou a vida a Cristo, você tem o risco de ter a sua vida possuída por demônios, sim. Agora, se você já entregou sua vida a Cristo, você anda com o Senhor, mas, querido, se você não cuidar da sua vida, e aqui e ali entrar por caminhos estranhos, achando que porque você, inclusive, acha que tem um certo tipo de proteção, cuidado, porque possessão não, mas opressão um crente pode ter. E, queridos, eu já lidei muito com isso, com crentes opressos por demônios. E já disse, não estou aqui demonizando a vida, não gosto disso.
Mas o Senhor trouxe-nos essa palavra nessa noite. Olhe para o texto, porque nós temos uma batalha espiritual. Aqui e ali nós não nos cuidamos, e aqui e ali estamos entrando em depressão, em angústia profunda, e às vezes não questionamos o fato de que nem sempre, porque há problemas psicológicos, há problemas que um psiquiatra, o remédio pode ajudar, mas há circunstâncias, queridos, que os problemas são espirituais, e nós não podemos nos calar, ou seja, diante de qualquer perspectiva científica ou de pesquisa, nós não podemos nos calar diante da realidade de embates espirituais, de opressão maligna, e que acontece aqui e ali na vida de nós crentes, por cometermos alguns vacilos, que o Senhor nos exorta nessa noite, em nome de Jesus, a olharmos para Ele e pedir: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque, na verdade, se há uma exortação, queridos, é uma exortação de bênção nessa noite. Já estou concluindo. É uma exortação para você olhar para a maravilha do Evangelho que liberta, que traz então esta paz, que traz dignidade, honradez, e que traz novamente uma mente sã. E que nós não podemos brincar com isso, com a nossa própria vida. Antes, pelo contrário, lutar com o Senhor e lutar numa vida de devoção, numa vida de viver o Evangelho, para continuar experimentando esta graça, inclusive, de uma mente sã, de uma mente verdadeiramente livre. Porque se alguém conhece liberdade, é alguém que está em Cristo. Se alguém que conhece mente sã, é alguém que está em Cristo. Portanto, não jogue isso fora, não brinque com isso. É a exortação do Senhor para nós nessa noite. Vamos ficar de pé?